Rapaziada, olha só. Estamos falando sobre letra de câmbio. Não esgotei ainda esse assunto. Vamos ver mais um pouquinho dela? Volta para cá. Fecha aí na tela aí, ó. Vencimento da letra de câmbio. Data tal. Por exemplo, 16/6. Valor, por exemplo, R$1.000. Não repare a letra, porque eu estou escrevendo aqui com o mouse, então não fica perfeito. É só um exemplo ilustrativo para você ver como é que é uma letra de câmbio. Excelentíssimo, no vencimento, pagará a vossa senhoria letra de câmbio do valor por extenso. R$1.000. 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 A Augusto Teixeira de Freitas. Augusto Teixeira de Freitas, ele é o tomador ou beneficiário da letra de câmbio. É aquele que vai receber. Na Praça de Brasília, por exemplo, Brasília, Distrito Federal, local e data do saque, quando é que vai ser, né? A data do saque, é a data do vencimento, é outro, não importa, tem que colocar aqui. Assinatura Claudins Maximus. Esse camarada aqui, ó, ele é o emitente. Este é o emitente. Na realidade, ele é o sacador. Sacador. Ele é o emitente. Quem emite a letra de câmbio? Sacador. Quem é que tem que aceitar as condições e dar o aceite é o sacador. Quem é o sacado? Vélez Sarsfield. Aí lá tu tem o endereço dele, o CPF ou um outro documento dele. Tudo bem? Então, esse Vélez Sarsfield não foi aquele que emitiu a letra de câmbio. Significa dizer que ele tem que concordar. Se ele tem que concordar, significa dizer que tem que dar o seu aceite. Ele vai ser o aceitante da letra de câmbio. Tem que dar o aceite. Aceitante da letra de câmbio. Tudo bem? Agora veja que coisa interessante. Volta aqui. Claudins Maximus devia a Augusto Teixeira de Freitas. Pegou um crédito que ele tinha junto a Vélez Sarsfield e fez uma transferência. Para formalizar o negócio, ele usou uma letra de câmbio, que é uma cambiária legítima. Interessante. Cambiária legítima, atendendo a todos os pré-requisitos, ela não tem contestação. Está tudo certo? Está tudo assinado? Ela é incontestável. E é um documento que tem circularidade. Geralmente, já tinha falado anteriormente, determinadas empresas é que fazem a captação de recursos. A gente coloca o nome de pessoas físicas aqui, é só para você entender como é que funciona o título. Tudo bem? Primeira pergunta com relação à letra de câmbio. Admite aval? Admite. Avalista. Tá vendo aqui do lado, ó, aceitamos? Aqui é o campo destinado aos avalistas. O que é que significa dizer? Tem um avalista aqui, fulano de tal. O Augusto vai receber. Se na data X, Vélez Sarsfield não pagar, ele vai em cima do avalista. Se o avalista não pagar, ele vai em cima do emitente, do sacador. Ou melhor, do sacador. Ele vai em cima de Claudins Maximus. Professor, para Augusto Teixeira de Freitas, receber essa letra de câmbio é bom? Veja, o ideal seria todo mundo receber à vista. Mas se vai receber uma letra e se são pessoas idôneas, beleza. Significa dizer que tem uma ordem aqui, ó, para ele receber. Ele vai em cima primeiro do sacado. Não estou falando de benefício de ordem, estou falando isso não. Eu estou falando que na lógica, benefício de ordem é outra coisa. Ele tem o sacado, tem o avalista. Se nenhum dos dois pagar, quem paga? Claudins Maximus. Então, letra de câmbio admite avalista. Cuidado! A palavra fiador vem de fiança. Fiança é para contrato. Fiança é para contrato. Avalista, título de crédito. Fiança, fiador é para contrato. Não confunda. Não confunda. Beleza? Tranquilo? Show de bola? Sem dificuldade? Acompanhe comigo um detalhe aqui, ó. Quero te mostrar uma outra coisa. Nesse caso, quem é o tomador beneficiário? Augusto Teixeira de Freitas. Deixa eu mostrar para você uma coisa bastante interessante. Acompanhe comigo, ó. Professor, letra de câmbio é endossável? É. Admite endosso? Admite. Vamos supor que Augusto, tomador beneficiário,
ele fez um endosso em favor de Cosme, que sou eu. Cosme fez o endosso em favor de André. Em favor de André. Na data pré-estabelecida para o pagamento, o tomador beneficiário agora é André. O sacado lá, o sacado, Vélez Sarsfield, não pagou. O que André faz? Ele pode ir em cima do Cosme, que passou a letra para ele, pode cobrar Augusto, pode cobrar o sacador, que emitiu a letra. Quem foi o sacador? Claudins Marins. E ele pode cobrar também, se for o caso, o avalista. Pode cobrar indistintamente todo mundo? Pode. Tudo bem? Depois eu vou falar de benefício de ordem, depois eu vou falar disso. Mas indistintamente ele pode cobrar a todo mundo. Beleza? Então, letra de câmbio, admite aval? Admite. Admite endosso? Admite. Endosso de quê? Do tomador ou beneficiário. Se não receber, cobra todo mundo. Aquele que passou a letra para ele ou outras pessoas envolvidas. Inclusive o sacador, que é o emitente da letra, e o avalista. Pode cobrar indistintamente a todos. Pode cobrar indistintamente a todo mundo. Beleza? Tranquilo? Sem dificuldade? Fácil? Quando eu for falar de benefício de ordem, eu retomo essa ideia de letra de câmbio. Mas antes disso, vamos passar aqui um pouquinho mais para frente para a nota promissória. Nota promissória. O que é, professor? É uma promessa de pagamento. E a nota promissória tem que atender a alguns pré-requisitos essenciais. No extenso, tem que ter a denominação nota promissória, pré-requisito básico. O que mais, professor? No termo correspondente, na língua que foi emitida. No caso, em português. Tem que ter a soma em dinheiro a pagar, o nome da pessoa a quem se deve pagar, a assinatura do próprio punho do emitente ou do mandatário especial. O emitente é quem está devendo. O emitente é o sacado. A pessoa a quem se deve pagar é o sacador. Será pagável no domicílio do emitente a nota promissória que não indicar o lugar do pagamento. Então, o domicílio do emitente é o lugar do pagamento. É facultada a indicação alternativa de lugar de pagamento, tendo o portador, aquele que vai receber, o sacador, o direito de opção. Diversificando as indicações da soma do dinheiro, será considerada verdadeira que se achar lançada por extenso no contexto. É o mesmo contexto do cheque. Lá no caso do cheque, professor, a divergência entre o número e o valor por extenso. Vale o valor que está por extenso. São aplicáveis à nota promissória com as modificações necessárias todos os dispositivos relativos à letra de câmbio, exceto o referente ao aceite e às duplicatas. O que significa dizer, professor? Significa dizer que nota promissória não tem aceite. Professor, fecha aqui em mim. Por que nota promissória não tem aceite? Porque quem emite ela é quem está devendo. Quem emite é o sacado. Lá na letra de câmbio, admite-se aceite, porque quem emite é o sacador. Ele emite obrigando o sacado a pagar. Quando o sacado dá o aceite, ele está fazendo um compromisso de pagar. Aqui não, o próprio sacado é o emitente, ele mesmo assina que está devendo. É uma confissão de dívida. Se é uma confissão de dívida, não tem aceite, porque foi ele próprio que emitiu. Tudo bem? Para efeito de tais dispositivos, o emitente da nota promissória, o emitente sacado, é o equiparado ao aceitante da letra de câmbio. Quem emite a nota promissória é o sacador. Quem emite a nota promissória é o sacador. Quem emite a nota promissória é quem está devendo. Quem emite a nota promissória é o sacador. Quem emite a nota promissória é quem está devendo. Guarda isso. Olha um exemplo de nota promissória. Acompanhe comigo na tela. Tem o número dela aqui, que não é tão importante. Tem o vencimento dela, é importante, a data que você vai pagar. Tem a importância, você bota aqui o valor direitinho, né? Por exemplo, R$1.000. Não repara a letra, porque eu estou fazendo aqui com o mouse, então fica feio mesmo. No dia tal, pagarei por esta única via nota promissória vou colocar aqui o nome do sacador. Sacador. Ou a sua ordem. Sacador.
CNPJ, CPF dele. Ou a sua ordem. Ou a sua ordem é. Se é ou a sua ordem, significa dizer que a nota promissória admite endosso. Posso endossar e passar esse título para outra pessoa ou a minha ordem. Em moeda corrente, pagável, etc e tal. Emitente, nome da pessoa, CPF dela, endereço, local e data, e aqui ela assina. Quem é que assina aqui, ó? Sacado. Quem é que vai assinar aqui? O sacado. Quem é que vai assinar aqui é quem está devendo. Professor, nota promissória, admite aval? Admite. Avalista. Geralmente avalista é no verso. No verso da nota promissória. Admite. Professor, nota promissória admite endosso? Admite. Eu posso endossar a titularidade de receber esse título para outra pessoa. Fecha aqui em mim. Se todos os pré-requisitos da letra de câmbio da nota promissória forem atendidos, elas são documentos incontestáveis. São as famosas cambiárias legítimas. São documentos incontestáveis. Não se contesta a veracidade de uma nota promissória se todos os requisitos forem de fato atendidos e de uma letra de câmbio. Não é obrigatório, mas é comum, às vezes, na nota promissória, alguém que está emitindo, ou seja, o sacado, ele reconhecer a firma da sua assinatura, para o sacador ter mais garantia. Mas, em termos de mercado, em termos de banco, isso não é um pré-requisito obrigatório para esse título ter validade. E tanto a nota promissória como a letra de câmbio, se realmente forem documentos que estiverem atendendo a todos os pré-requisitos, são incontestáveis, o que nós vamos chamar de cambiárias legítimas. Tudo bem? Então, diferença básica entre as duas, né? Letra de câmbio é uma coisa que a gente praticamente não vê, que é entre instituições financeiras, sociedade de crédito, financiamento e investimento que quer captar recursos, né? Tem uma triangulação de entidades aí financeiras e CNPJs diferentes. E a nota promissória é uma coisa mais comum. A gente já viu nota promissória comumente. É mais comum de você ver. Quem emite letra de câmbio é o sacador. Tem aceite porque o sacado tem que concordar. Quem emite nota promissória é o sacado. Não tem aceite, porque ele próprio vai assinar, porque ele está devendo, ele confessa aquela dívida. São os dois documentos. Admitem endosso e admitem aval. Beleza? Tranquilo? Lembrando mais uma vez que em títulos de crédito não existe fiança, não existe a figura do fiador, existe a figura do avalista, não é fiador. Avalista é para título de crédito, fiança, fiador é para contrato. Beleza? Sem dificuldade? Aqui outra nota promissória, outro exemplo, ó. Aos 4 dias do mês de maio de 2005, vou pagar R$200 por essa via Alberto Lima, CNPJ tal, pagava em São Paulo, né? Aí a gente coloca lá Roberto Lima, que é o emitente, CNPJ. Lá embaixo tem a data e ele assina. Ele assina. Escreva o índice combinado. Se a pessoa não pagar no dia, tem até um valor combinado lá, ser pago lá. Posso endossar? Posso. Posso colocar um avalista? Posso. E se Roberto Lima não pagar, quem paga? O avalista. Porque título de crédito admite aval, admite avalista. Dentro desse contexto, a gente entra aqui, ó, em garantias do sistema financeiro, que tem a ver com esse assunto que a gente está estudando aqui, ó. Então, isso aqui que a gente vai entrar agora é um complemento daquilo que a gente já está estudando. Quais são as garantias do sistema financeiro nacional? Aval, fiança, penhor mercantil, alienação fiduciária, hipoteca, fianças bancárias e o FGC, Fundo Garantidor de Crédito, garantias do sistema financeiro. Fecha aqui em mim. Garantia do sistema financeiro é... Quando se faz uma operação de crédito, quando se faz a concessão de um empréstimo, alguém que vai emprestar, que vai de fato liberar o recurso, pode pedir uma garantia. Seja uma garantia pessoal, seja uma garantia real. Garantia pessoal, aval, fiança. Avalista, fiador. Se ele não pagar, eu pago. Pode ser uma garantia real, um penhor, como uma joia na Caixa Econômica Federal, uma hipoteca, você hipoteca o seu imóvel como garantia aquela operação. Pode ser uma alienação fiduciária, você compra um carro, está até no seu nome, mas não é seu, porque está alienado, você não pode vender esse carro se o banco não autorizar. Então pode ser uma garantia pessoal, pode ser uma garantia real.
Então, aval e fiança são garantias pessoais. Garantias pessoais. Garantias pessoais. Não repara a letra que tá feio. Tá feio, tá feio, tá feio. Penhor, alienação fiduciária e hipoteca são garantias reais. FGC é uma outra coisa, eu vou falar dele, né? E fiança bancária é uma operação, é uma prestação de serviço. Então, esses aqui, esses dois, garantias pessoais, avalista para título de crédito, fiança para contrato. Penhor, alienação fiduciária e hipoteca, nós temos uma garantia que a gente chama de garantia real. Quando? Quando alguém for fazer uma operação de crédito. Tranquilo? Aval, título de crédito. Garantia autônoma e independente. Garantia pessoal. Quais são as garantias pessoais? Aval e fiança. Obrigação solidária. Sou um devedor solidário. Não admite benefício de ordem. Não admite benefício de ordem. Fecha aqui. Lembra que eu dei aquele exemplo da letra de câmbio? Que aquele tomador beneficiário endossava para um terceiro, para um quarto. Então, aquele último que recebia, André, poderia cobrar indistintamente de todo mundo. Porque o título de crédito admite avalista. E o avalista, ele não tem benefício de ordem. Ele não necessariamente vai ser o primeiro ou o segundo a ser cobrado. Ele é um devedor solidário. Ele vai ser cobrado indistintamente frente às demais pessoas que estão devendo. Isso é característica do aval, isso é característica comum, tanto a nota promissória quanto a letra de câmbio. Volta lá. Necessita de outorga conjugal, no caso, né, de onde assim, do cônjuge tem que assinar. Nenhum dos cônjuges pode prestar aval sem a outorga do outro, sem autorização do outro, exceto em regime de separação absoluta de bens, que não é tão comum esse regime de casamento. Então, é regra, comunhão universal e comunhão parcial de bens tem que ter a outorga, a autorização, a assinatura do cônjuge. O aval é uma garantia literal expressa, tem que estar escrita. O devedor principal não é obrigado a apresentar outro avalista em caso de morte do primeiro. Se o avalista morrer, eu não sou obrigado a apresentar outro avalista. Muito bem. O avalista não pode ser o sacado. Ou seja, o avalista não é a mesma pessoa que está devendo. O endossante, nem o aceitante. Então, o avalista é um outro. Não é aquele que está endossando para alguém e nem aquele que é o sacado, porque senão você não tem a figura do avalista de verdade. Ele é uma pessoa diferente. Pode ser aposto no verso ou no verso título de crédito, na frente ou atrás. Pode ser dado em preto ou pleno. Designa quem é dado ou em branco, sem designar quem é dado. Ou seja, eu posso fazer um avalista em favor de fulano ou não. Fecha aqui em mim. Eu posso ser avalista do sacado. Ou eu posso ser avalista. Mesmo que o sacado não pague, o sacador não pague, eu tenho que pagar do mesmo jeito. Então, eu posso designar no título a quem estou avalizando ou não. Eu sou avalista e não gozo ao avalista de benefício de ordem. Sinceridade, hein? Que furada, hein? É ou não é? O camarada pega o empréstimo lá, é o avalista, o outro lá, o outro não paga. Que furada, hein? Outra coisa, não estou falando de contrato. Contrato é fiança, não é aval. Estou falando de avalista, não estou falando de fiador. Tudo bem? Na letra de câmbio, o avalizado será o sacador. Professor, na letra de câmbio, o avalizado é o sacador? É. Professor, fecha aqui. Presta atenção, pensa. Não é o sacador que está emitindo a nota e o sacado é o emitente? Ou seja, presta atenção. Se o sacado não pagar, quem paga? É o sacador. Se o sacador não pagar, quem paga? É o avalista. Então, numa letra de câmbio, quando a gente coloca avalista, aval, significa dizer que é em favor do sacador. Porque alguém deve a ele e ele deve a alguém. Ele que está sendo avalizado. Consegue entender? Sacou? Não admite benefício de ordem. O que é um benefício de ordem? É aquilo que existe na fiança. Você cobrar primeiro depois é que eu sou cobrado se ele não pagar. No aval, não tem isso. Não admite benefício
benefício de ordem. Benefício de ordem é algo que vai estar presente na fiança. E só que fiança é apenas para contrato, não é para título de crédito. Tudo bem? Aí a gente dá um exemplozinho aí, ó, né? A gente tem aqui também uma nota promissória, direitinho, o Flávio que está assinando direitinho, etc e tal, né? Ele vai pagar em 15 de agosto de 2002, e aqui o espaço para os avalistas. Os avalistas não gostam de benefício de ordem. O que significa dizer? Se Flávio não pagar, indistintamente eu posso cobrar os dois, ou posso cobrar qualquer um dos dois, indistintamente. Indistintamente os dois, ou indistintamente qualquer um dos dois. Tudo bem? O que é um benefício de ordem? Fecha aí. Consiste no direito assegurado ao fiador de exigir do credor que acione em primeiro lugar o devedor principal, isto é, os bens do devedor principal que sejam executados antes dos bens do fiador. Fecha aqui em mim. Então, olha só, eu estou sendo fiador de alguém, eu tenho um benefício de ordem, sou o primeiro fiador, cobra primeiro quem está devendo. Ele não pagou? Executou os bens dele? Aí vem em mim. Eu sou o segundo fiador, executa quem está devendo, depois vai para o primeiro fiador, depois vem em mim. Tem uma ordem, se não pagar eu pago. Isso é benefício de ordem. Benefício de ordem só para fiança. Fiança é uma garantia pessoal e só vale para contratos. Só vale para contratos. Tudo bem? Fiança, cuidado, é a mesma coisa que caução fidejussória. Só vale para contratos. Fiança só vale para contratos. Fiança só vale para contratos. Garantia acessória. Obrigação subsidiária. Devido ao seu caráter acessório, o fiador só se obrigará se o devedor principal afiançado não cumprir, porque tem a questão dos benefícios de ordem, a prestação devida, a menos que se tenha estipulado numa cláusula contratual solidariedade. Fecha aqui em mim. Veja, uma caução fidejussória é uma garantia acessória. Por que é uma garantia acessória? Porque existe um contrato principal. Se neste contrato principal, presta atenção, se neste contrato principal não tiver estipulado solidariedade, você primeiro, né, cobra lá o primeiro fiador, só cobra o primeiro fiador, depois que você executar os bens da pessoa que está devendo. E aí você cobra o segundo. Se no contrato, que geralmente a pessoa que vai alugar imóvel fiador não lê, geralmente não lê, o cara aluga e não lê. Ele não sabe o que é solidariedade. O que é solidariedade? Ele não sabe. Ele assina sem saber. Tem até um aqui que assinou um contrato, alugou um imóvel. O que é solidariedade? Ah, não sei. O que é primeiro fiador? Não sei. Não sabe. Aí a pessoa da imobiliária, ela sabe. E ela coloca uma cláusula lá, ó. Coloco aqui no contrato que é fiador, mas existe solidariedade. O que significa dizer? Se está assinado no contrato que é solidariedade, a fiança vai ser uma cobrança e não vai ter mais esse benefício de ordem. Se está assinada a solidariedade, significa dizer que eu, fiador, primeiro ou segundo, vou ser cobrado indistintamente. Ou seja, eu vou pegar o bem de qualquer um que está devendo e vou executar indistintamente. É assim que funciona. Cuidado, eu tenho uma garantia acessória, mas tudo vai depender do contrato principal. Tudo bem? Volta para lá. É unilateral. Gera obrigações para o fiador em relação ao credor, que só terá vantagem não assumir nenhum compromisso em relação ao fiador. Ou seja, é um contrato unilateral. Eu sou fiador, eu estou assumindo um compromisso, e se ele não pagar, eu pago. É gratuito. Ou seja, o fiador, em regra, não receberá remuneração. Fecha aqui em mim. Se eu estou sendo devedor solidário lá, gozando de benefício de ordem ou não, não importa. Eu posso ter um bem executado. Qual a vantagem de ser fiador? Qual a vantagem? Fala para mim a vantagem. Nenhuma. Nossa, professor. Mas presta atenção. Você que vai fazer concurso, você vai passar no concurso. Se não pediram para você, um dia vão pedir. Fulano, estou alugando um imóvel. Vão falar errado. Você pode ser meu avalista? Porque a palavra não é avalista, porque é contrato. Então, contrato é fiança, é fiador. Fiador é uma palavra pesada, uma palavra feia. Você pode ser o meu fiador? É pesado. É uma palavra muito pesada. Então, veja. Olha só, eu não estou incentivando você a mentir não, tá? Porque mentir é pecado. Mas, cara, para você ficar livre de uma dessa é difícil. Fulano, você pode ser meu fiador? Tem aquela saída. Não é mais ético, né? Mas...
Olha, eu tô com o nome sujo, eu queria tanto ser fiador seu, mas infelizmente não vai nada, porque meu nome tá sujo, me perdoa, eu te amo, eu não paguei meu cartão de crédito, me perdoa. Então, infelizmente, porque ser fiador não tem vantagem nenhuma, fiador só se prejudica. Essa é a verdade. Se o outro não pagar, ele paga. Sacou? Volta lá. Não admite interpretação extensiva. O fiador só responde pelo que estiver expresso no instrumento de fiança. Aquilo que está previsto. É retratável. O fiador poderá exonerar-se da obrigação a todo tempo se a fiança tiver duração ilimitada, ou seja, desde que por escrito e antes de qualquer vencimento da obrigação e execução. Então, o que significa dizer? Tem uma duração? Tem. Se eu posso me exonerar, eu não vou ser fiador a vida inteira. Fecha aqui em mim. Se o contrato tem validade de 1 ano, eu sou fiador por 1 ano. Passou 1 ano, não sou fiador mais. Eu mando um documento lá dizendo que não sou mais fiador. Eu estou me retratando. Dá para retratar? Dá, sem problemas. Volta lá. É nula sem outorga de cônjuge. Ratificação feita pelo Código Civil. O que significa dizer? Não existe fiança sem o cônjuge assinar. Se eu vou ser fiador de alguém, minha mulher tem que assinar junto. Se eu sou casado legalmente, logicamente, cônjuge casado legalmente. Se eu assinar sozinho sem falar com ela, significa dizer que não tem valor. Tem que ter outorga do cônjuge. Assim acontece também no aval. Acontece também quando for avalista. Volta lá. O credor pode exigir outro fiador em caso de morte do primeiro. Contrato entre credor e fiador prescinde da presença do devedor, nem depende da aceitação do devedor. Olha que legal! Contrato entre credor e fiador não necessita do devedor, nem depende da sua aceitação. O que significa dizer? Fecha aqui. Fui fiador de alguém? Fui. Vou cobrar o fiador, o devedor não está nem sabendo. Ele não é nem comunicado. O fiador está entrando no rolo, na confusão, está botando o nome dele na confusão lá e tem que pagar. Se não pagar, pode ter um bem dele executado. Sacou? Volta lá. Goza de benefício de ordem. Fecha aqui em mim. Presta atenção. Se tem benefício de ordem, o devedor principal não pagou? Executou os bens dele? Executou. Aí você vem me cobrar. Eu sou o primeiro fiador. O primeiro fiador não pagou, não? Os bens deles foram executados? Aí sim você vai para o segundo fiador. A menos que se abra mão disso no contrato, aí vai ter solidariedade. Se tiver solidariedade porque abre mão no contrato, você executa os bens de todos indistintamente, sem esse benefício de ordem. Tudo bem? Volta lá. Não se prorroga tacitamente. Se o contrato de imóvel de locação é 1 ano, eu tenho que assinar de novo como fiador. Fiança conjunta é aprestada conjuntamente por mais de uma pessoa em garantia de um só débito. Eu posso ter uma fiança conjunta? Posso. Eu posso assinar junto com outro fiador? Posso, sem problemas. Por isso que a gente pode ter no mesmo contrato, por exemplo, locação de imóvel, que é o mais comum, vários fiadores. A fiança poderá ser por prazo determinado, que é o normal, ou pode ser por prazo indeterminado. Exceção deve ser expresso. Fecha aqui. Em regra, contrato de locação de imóvel. Fiança vale durante o tempo que valer aquele contrato. Se tiver uma cláusula expressa dizendo que o fiador fica fiador com prazo indeterminado se o imóvel não for entregue nos 12 meses, aí fica valendo com prazo indeterminado. Regra ou exceção? Exceção. Nesse caso já não é regra.